Olá, vamos começar aqui nossa segunda parte do estudo sobre gerência de memória. Aqui nós vamos continuar os assuntos que nós tínhamos estudando sobre gerência de memória. No vídeo anterior a gente chegou a estudar a técnica de swapping, agora nós vamos estudar a técnica de memória virtual. Bom, então, vamos ver a memória virtual, só para a gente lembrar do que era o swapping. O que vinha a ser o swapping? Nós temos a memória e nós temos determinados processos para serem executados. Então temos aqui nesse exemplo um processo, dois processos carregados em memória. Tem um terceiro processo que eu gostaria de executar, mas que o tamanho dele ele é maior do que a lacuna que resta para que possamos utilizar e carregar esse processo em memória. Então, o que é que diz a técnica de swapping? Pela técnica de swapping, nós temos o disco, a memória secundária, sendo utilizada em apoio à memória principal, e em necessitando de espaço, esse processo, um processo qualquer, ele é jogado no disco. Quando o processo é jogado no disco, ele some da memória, talvez para o novo processo, que então ele pode ser carregado no lugar anterior. Então o processo foi para o disco. Mas isso aqui é chamado swap out, né? A saída. Mais adiante, esse processo que está em disco, que saiu da memória, ele precisa voltar para a execução. Então, um outro processo, por exemplo, esse processo pode sair, esse processo faz swap out, e o processo que estava em disco faz o swap in. Ele vem para a memória principal. Então, sempre que for necessário fazer a carga de um processo em memória e não tem memória suficiente disponível, a gente utiliza uma técnica conhecida como swap, na qual um processo é jogado em disco e o outro é trazido do disco para a memória. Funciona bem, a gente consegue aumentar bastante a quantidade de memória disponível, consegue executar uma quantidade de processos maior que o sistema poderia ter a princípio por causa da quantidade de memória, mas o nosso problema aqui é o desempenho. Isso provoca um grande impacto no desempenho do sistema, né? Uma vez que trocar entre memória principal e memória secundária, trocar entre memória RAM e disco, é bastante custoso em termos de tempo. Então pesa bastante no sistema operacional. Então resolve um problema, que a gente consegue executar mais processos que poderia se não tivesse essa técnica, porém a um custo muito alto de desempenho, né? A gente vai estudar então a técnica de memória virtual, que é uma evolução do swap e que permite uma melhor utilização do sistema com um desempenho maior. Na técnica de memória virtual, assim como na técnica de swapping, a gente vai ter a memória principal, a memória RAM, e a memória secundária, o disco. E vai ser feita uma combinação dessas duas memórias, principal e secundária, para dar ao usuário a impressão que existe uma quantidade de memória morta disponível. Até então é parecido com o swap, né? Utilizar o disco como um espaço extra, permitindo executar processos que necessitam de mais memória do que realmente existe no sistema, né? Até então, até antes dessas técnicas, a gente usava a técnica de overlay, que a gente já estudou, né? O que era a técnica de overlay? Na técnica de overlay, um determinado programa era dividido em partes, né? E cada parte desse programa era carregado conforme a necessidade. Então, se a gente precisava executar a primeira parte do programa, essa parte era carregada em memória, era executada. Conforme é necessário executar um código agora que está numa outra parte do programa, essa primeira parte sai da memória e é carregada na memória a segunda parte. Então vai havendo troca. No final acontece algo parecido, né? Vai havendo troca entre o que está no disco com o que está na memória, né? A diferença do overlay, para as técnicas que nós vamos ver, é que no overlay ficava a cargo do programador essa divisão, né? Então o programador é quem precisava definir quais eram essas regiões de memória, essas regiões de código, melhor dizendo, que iam ser carregadas na memória conforme a demanda. Então o programador tinha que ter uma noção de localidade, né? O que é a noção de localidade? Procurar fazer com que o programa executasse mais tempo dentro de uma localidade e quando precisasse passar para outra, executasse bastante tempo ali. Então rotinas comuns ficarem próximas para evitar ao máximo haver troca, haver carga de alguma coisa que está em disco para a memória. Então o programador tinha que ter uma ciência do que estava acontecendo, que cabia ao programador, né? Já na nossa técnica de memória virtual, que nós vamos estudar, né,
Não cabe ao programador, né? Cabe ao sistema operacional dividir os programas em partes e manter em memória somente as partes necessárias à execução. Tá? Então, isso é tirado do programador. O programador hoje em dia não tem mais essa preocupação, não precisa mais ficar estudando técnica de overlay, já que o próprio sistema operacional vai fazer isso. E vai fazer de uma forma automatizada e é bastante eficiente. Então, livra o programador e ainda aumenta a eficiência do sistema, né? Então, mantém na memória somente as partes necessárias e as outras partes, né, são mantidas na memória secundária, ou seja, são mantidas em disco e são trazidas para a memória somente conforme houver a necessidade. E vamos ver que isso torna-se bastante útil, porque sempre não, né? Mas na grande maioria das vezes que a gente vai executar um programa, raramente a gente faz uso de toda a capacidade do programa, né? Por exemplo, código para tratamento de condições de erro. O programa normalmente executa sem cometer erros, né? Normalmente. Se ele não comete erros, aquela parte do código que é necessária para tratar o erro, ela não precisa estar carregada em memória o tempo todo. Não é necessário ele estar em memória. Se houver o evento de um erro, aí para o tratamento desse erro, essa parte será carregada em memória e será posta em execução. Mas nas condições normais, de um processo executando normalmente sem cometer erros, essa parte jamais será carregada. Isso dá uma economia de memória e ainda dá um aumento de desempenho no sistema, já que não fará essa carga à toa, sem necessidade, né? Outro benefício, o tamanho da área de memória alocada por listas de tabelas, que não são sempre totalmente usadas, né? Alguns programas criam e alocam listas enormes, tabelas enormes, e nem sempre fazem uso disso. Bom, então, se não faz uso, se não estiver carregado na memória RAM, a gente vai economizar bastante espaço, tá? Então, mais uma economia de espaço em memória, né? E outras opções e recursos de programas que raramente são utilizados. Por exemplo, um aplicativo como Excel e o Word, editor de texto, uma planilha, a gente nem sempre usa na totalidade, a gente usa uma pequena parte deles. Na maioria das vezes, abre o editor de texto, faz um texto, bota uma tabelinha, nem usa as suas partes gráficas. Às vezes usa, às vezes não. E quando não usa? Para que carregar isso em memória se não vai ser utilizado? Então, a técnica de memória virtual permite que o processo vá ser carregado aos poucos na memória, conforme a demanda, conforme a necessidade de uso de suas partes, e aquilo que a gente não vai utilizar nunca é carregado. Não sendo carregado, a gente ganha em desempenho, que é menos carga para fazer, e também ganha em economia de memória, já que a gente não vai estar utilizando a memória RAM, né, que é escassa no sistema, não vai estar usando a memória RAM para armazenar coisas que não serão utilizadas, né? Agora, mesmo quando todo o código do programa é usado, ele não costuma ser usado inteiramente o tempo inteiro, né? Então, um sistema, por exemplo, de controle de estoque, a gente está fazendo a parte de controle de estoque e em determinado momento a gente vai começar a gerar relatórios. Enquanto a gente está atualizando o estoque, a gente não está gerando relatório. Enquanto a gente está gerando relatório, a gente não está necessariamente atualizando o estoque. Então são partes diferentes que não precisam estar carregadas em memória simultaneamente. Quando a gente está mexendo na parte de atualização de estoque, a parte de relatório pode estar guardado em disco quietinha. Quando for gerar os relatórios, a parte efetiva de relatórios é carregada em memória, ela será utilizada e a outra parte que faz o controle efetivamente pode ser descarregada em disco. Então a gente vai ter em uso, em carga na memória, somente aquilo que a gente efetivamente utiliza, né? Dando uma economia bastante grande na utilização de memória por todo o sistema. Então, quais são os benefícios de se executar um programa armazenado apenas parcialmente na memória? Bom, primeiro, a área de memória disponível do programa não fica limitada ao tamanho da memória física disponível. Vamos supor que eu tenho uma determinada quantidade de memória aqui e eu tenho um disco, um processo armazenado em disco. Esse processo tem um determinado tamanho. Se eu vou utilizar só um pedacinho desse programa, desse processo, eu não preciso carregar ele todo na memória, basta eu carregar aquela parte necessária. Então, eu carrego um pedacinho dele, né? Então, vamos supor que eu tenho uma memória aqui de 2 GB e que esse aqui fosse necessitar de 500 GB, né? E armazeno dele é uma parte de 200 GB. Eu tenho 2 GB e armazenar 500 MB, né? Então, eu armazeno aqui, em vez de 500 MB, vou usar uma parte menor, vou usar apenas 200 MB dos 500. Então, usei 10% da memória em vez de utilizar 25% da memória. E assim vai. Eu tenho outro processo que seria maior, armazena apenas uma pequena parte dele, então utiliza essa pequena parte do processo, né?
tem um outro processo também, vou usar uma pequena parte dele, coloco essa pequena parte de memória. Se a gente olhar o tamanho de processo como um todo, eles não caberiam na memória. Eu precisaria de mais memória do que eu realmente tenho disponível. Mas como está carregado apenas a parte que será utilizada, todos os três conseguem conviver na memória e não é necessário ficar fazendo o swap out e o swap in, né? Ficar fazendo aquela troca do processo entre disco e memória, já que apenas uma parte deles está carregada em memória, né? Então a área de memória disponível não fica limitada ao tamanho da memória física disponível, já que parte vai estar em disco, né? Com isso, um número ou uma quantidade maior de programas pode ser carregado simultaneamente, né? Posso ter mais processos carregados simultaneamente. Então, um exemplo em cima seria um processo que não caberiam na memória, mas utilizando uma técnica de memória virtual onde só uma parte é carregada, eu consigo ter carregado, né? E também uma menor quantidade de operações de entrada e saída necessária, né? Se eu tenho menos quantidade de operações de entrada e saída, já que eu carrego apenas uma parte e já que eu não preciso ficar fazendo o swap dos processos, o desempenho é bastante superior. Então melhora muito o desempenho da máquina, né? E como a gente faz para trabalhar com a memória virtual, né? Qual é o conceito, né? O conceito é baseado em quê? Nós vamos desvincular o endereçamento feito pelo processo dos endereços físicos da memória principal. Então, conforme nós vamos ver, nós vamos ter dois níveis de endereçamento. O processo ele vai enxergar o endereço virtual, daí o nome memória virtual. Ele vai estar numa memória que é virtual, não é memória real. Para ele, aquela memória virtual que existe, de real, e ele vai trabalhar com os endereços da memória virtual. E o sistema operacional vai ter que dar um jeito, nós vamos ver como o sistema operacional fará isso. O sistema operacional vai ter que dar um jeito de fazer a tradução desse endereço virtual no endereço real, já que efetivamente toda a execução, né, no hardware tem que estar obviamente na memória real, tá? Uma outra coisa, a memória virtual também minimiza o problema da fragmentação de memória. Qual era o problema da fragmentação de memória? Vamos lembrar aqui. Nós tínhamos um processo carregado em memória, aqui é memória RAM, e nós vamos carregar um determinado processo em memória RAM. Esse processo vai ocupar um espaço. Depois, a gente carrega um outro processo em memória, vamos supor que eles estejam bem próximos. Carrega um outro processo, aí num determinado momento o processo primeiro termina, então ele sai da memória, e quando eu vou carregar um novo processo, ele não tinha o tamanho do anterior. Fica uma parte desperdiçada, né? Aí vai entrar um outro processo, pode entrar aqui embaixo, né? E em determinado momento, o terceiro processo que está aqui, ele será interrompido. Depois, num outro momento, um outro processo entra no determinado ponto onde estava, né? Então nós temos aqui algumas lacunas. Temos esse espaço em amarelo, esse espaço em amarelo. Chega um momento em que eu quero colocar um processo que tem esse tamanho aqui. Somando os dois espaços, né, seria suficiente. Eu tenho memória RAM disponível suficiente para que esse processo entre. Mas eu não consigo colocar esse processo de execução porque não existe um espaço contínuo para ele, né? Esse problema que nós estamos vendo aqui é o problema da fragmentação, né? A gente vai ver que a memória virtual também minimiza esse problema. Nós vamos acabar com o problema da fragmentação de memória. Pelo menos esse nível conhecido de fragmentação. Vai haver um outro nível de fragmentação, muito menos preocupante que esse, que também resolve com facilidade. Mas esse problema, que é um grande problema, é resolvido. Se houver memória suficiente, o processo vai entrar. E nós vamos ver como será feito. Vamos ver agora então como é que funciona esse espaço de endereçamento virtual. O que é essa memória virtual, qual é a diferença dela para a memória real e como a gente cria um esquema de mapeamento entre esses endereços. Bom, então já deve ter dado para perceber que nós vamos ter uma memória, um esquema de memória, que é a chamada memória virtual. Então aqui é a memória virtual. E nós vamos ter num outro espaço a memória real. Ora, para o processo ele vai ser carregado em uma memória, né? O processo ele será carregado então na memória virtual. Para o processo não faz a menor diferença. Ele está carregado em memória. Se é virtual ou real, é o de menos. Isso é problema do sistema operacional. Mas o processo efetivamente será carregado na memória virtual. Porém, partes dele
estará na memória real. Então, disse que o processo tem que estar todo carregado em memória, correto? Então, o processo estará totalmente carregado em memória virtual, mas aquela parte que interessa para a execução, somente essa parte é que vai estar carregada na memória real. Com isso, a gente vai conseguir um ganho de desempenho. Bom, mas acontece o quê? Que no momento da execução de uma instrução, então, prestar atenção, momento da execução de uma instrução é quando a instrução será executada, né? O endereço virtual é traduzido para o endereço físico. Então, a cada instrução que é executada, tem que haver essa tradução, né? Esse mecanismo de tradução do endereço virtual para o endereço físico ele é denominado mapeamento, né? Então, a gente tem que fazer um mapeamento entre a memória virtual e a memória real. E lembrando que esse mapeamento é feito em tempo de execução. A cada instrução que é executada, esse mapeamento necessita ser realizado, né? Bom, o conjunto de endereços virtuais que os processos podem endereçar é chamado espaço de endereçamento virtual, né? Então, aqui a memória virtual ela tem um espaço de endereçamento que vai desde o endereço inicial até o endereço final. Esse é chamado espaço de endereçamento virtual. Essa é a quantidade de memória que vai estar disponível na máquina para o processo utilizar. No caso, a quantidade de memória virtual, né? Enquanto o conjunto de endereços reais é chamado de espaço de endereçamento real. Então, o espaço de endereçamento real está aqui. Esse espaço. Aqui. Então, marcando aqui em verde. Opa, marcando errado aqui. Marcando aqui em verde o espaço de endereçamento virtual. Então, um conjunto grande de endereços. Marcando em azul o espaço de endereçamento real, né? Então, o que normalmente acontece, né, o que vai acontecer é que o espaço de endereçamento real é menor que o espaço de endereçamento virtual. Nós teremos a memória virtual maior do que a memória real. Então, esses espaços de endereçamento real e virtual, né, e real não tem nenhuma relação direta. Nós temos memória virtual e memória principal. Bom, e se os processos forem muito grandes para caber na memória principal, na memória real, onde eles vão ficar a parte excedente, né? Então, a memória virtual, parte dela está na memória principal e parte está na memória secundária, né? Lembrando aí, né? Todo mundo sabe, mas convém lembrar, a memória principal, nossa memória RAM, a memória secundária, o nosso disco, nosso HD, né? Então, o processo ele está todo carregado em memória, é o que determina a arquitetura de von Neumann. A arquitetura de von Neumann diz que um processo para ser executado tem que estar em memória. Ele estará, mas terá uma memória virtual. As partes que interessam, que estão efetivamente em execução, vão estar carregadas na memória RAM. Já o restante do processo, já que ele não necessita estar totalmente carregado, o restante vai estar na memória secundária, vai estar no disco. Portanto, a memória secundária ela é usada como uma extensão da memória principal. Então, qual é o trabalho do compilador e do link editor nesse momento? Temos a memória. O compilador e o link editor vai gerar um programa, que no futuro, quando for executado, será um processo. E esse processo será carregado na memória. Ele precisa ficar armazenado sequencialmente na memória. Então, o processo ele tem um endereço inicial e um endereço final. Ele é armazenado dentro dessa faixa de endereço. A gente está falando da memória virtual, tá? E como o processo faz para lidar com essa questão de memória virtual e memória real? O processo não faz, né? Cabe ao sistema operacional cuidar desse detalhe durante a execução. Então, quem cuida de mapear endereço é o sistema operacional e é durante a execução do processo. Então, o processo ele sequer tem esse conhecimento. Ele não está nem, aliás, ele não está nem um pouco interessado se ele está na memória real ou se ele está na memória virtual. O processo ele tem um espaço de endereçamento contínuo, né, que será carregado na memória virtual e para ele aquela é a memória. Está sempre utilizando aquele espaço de endereçamento. O mapeamento é todo por conta do sistema operacional. Bom, então para que esse mapeamento possa ser eficiente e para que a gente possa resolver o problema da fragmentação, existe uma técnica de memória virtual que é uma técnica conhecida como paginação. Bom, então a paginação é uma técnica onde o espaço de endereçamento virtual e o espaço de endereçamento real são divididos em blocos do mesmo tamanho, chamado páginas. A gente não está falando aqui
É importante ressaltar isso, que a memória virtual tem o mesmo tamanho da memória real. Não. Memória virtual, memória real. Está falando que a gente vai dividir essa memória em blocos. Esses blocos terão o mesmo tamanho. Então, o bloco na memória virtual terá o mesmo tamanho do bloco na memória real, né? Essas páginas, tá, ou esses blocos, no espaço virtual são chamados páginas virtuais. Então, o que está aqui em verde é uma página virtual, né? E quando é na memória real, essa página que está marcada aqui em azul, ela é conhecida como página real ou moldura de página, frames, tá? Então possuem o mesmo tamanho, são porções de memória, só que uma fica na memória virtual, que são as páginas virtuais, enquanto a outra fica na memória real, que são as páginas reais ou os frames. O tamanho varia, né? Em geral, essas páginas variam de 512 bytes até 64 KB. Então aqui está um exemplo. Nós temos a memória virtual. Nessa memória virtual nós temos carregadas 5 páginas. Então está aqui, ó, página virtual marcada, moldura de página ou página real ou frame, que possuem o mesmo tamanho. E aqui existe um mapeamento onde a página virtual da posição 2, ela está mapeada na página virtual da posição 1 da memória principal, né? A página de posição 4, ela está mapeada na posição 2. Né? A página de posição 5 está mapeada na posição 4. Já a página de posição 7 da memória virtual, na memória real ela está na posição 0. Já a página de posição 8 está mapeada onde? Na posição 3. Então está indicando 1, 2, 4, 0, 3. Indicando exatamente onde na memória principal está armazenada aquela página na memória virtual. Então a gente vê que na verdade as páginas sequer ficam contínuas na memória principal. A memória virtual está tudo arrumadinho, tudo em sequência. Mas na hora de mapear para a memória principal não é necessário que esteja na sequência, tá? Não é feito nenhum tipo de exigência desse nível. Com isso que a gente resolve o problema da fragmentação, já que uma página vai poder ser carregada em qualquer lugar. E como o processo ele se enxerga na memória virtual, ele vai estar contínuo na memória virtual, mesmo que na memória real ele esteja completamente quebrado, completamente espaçado na memória, completamente fragmentado, né? Vai estar completamente espalhado pela memória real. E tem algum problema isso, desempenho? Não, né? Não há o problema de desempenho. Não é como um disco, por exemplo, que se um disco, uma informação estiver fragmentada pelo disco, para buscar toda a informação, há uma movimentação intensa do disco. Isso causa uma perda de desempenho. Agora a memória RAM não. A memória RAM é de acesso aleatório, é um acesso eletrônico, não tem peças físicas para se moverem, então tanto faz se está numa determinada sequência e depois vai para outra. Por exemplo, alguma coisa na página 4 que passou para a página 5. Vai pular do 2 para o 4 sem problema nenhum. Isso vai ser um salto eletrônico, será instantâneo, né? Então não há perda de desempenho e funciona perfeitamente. E como é controlado esse mapeamento, né? Então esse mapeamento ele é realizado por intermédio de quem? Tabelas de páginas. Tabela de páginas é uma estrutura do sistema operacional que contém todo um mapeamento entre a memória virtual e a memória virtual, né? Então, cada página virtual, né? Então vamos lembrar que tem uma página virtual, tem a memória virtual dividida em blocos. Esse bloco é uma página virtual, né? Então, cada página virtual contém uma entrada na tabela de páginas que vai ter informações de mapeamento, né? Então, nós temos as páginas da memória virtual, vai ter a tabela de páginas. A tabela de página vai dizer qual página real corresponde a uma determinada página virtual, né? Então esse mapeamento entre página virtual e página real é feita por intermédio da tabela de páginas. Vai ter uma entrada nessa tabela para cada página virtual do sistema, né? Bom, relembrando aqui os estados de um processo, vou apagar o que está aqui em cima. Relembrando os estados de um processo, que a gente lembra que eu falei que a gente ia usar toda hora, né? Então o processo está no estado pronto,
executando, bloqueado. Existem alguns outros estados, mas são sempre esses três que nós vamos considerar. Bom, quando o processo ele vem no estado pronto para o estado executando, né? Então ele estava lá pronto, ele vai entrar no estado executando, ele vai fazer uso do processador. O que é necessário fazer? Esse processo precisa estar em memória, né? Então, se por acaso esse processo estava aguardando para ser executado e por alguma razão as suas páginas foram retiradas da memória, antes desse processo começar a executar, essas páginas terão que ser transferidas da memória secundária para a memória principal, né? Então, as páginas virtuais são transferidas da memória secundária para a memória principal e colocadas então nas chamadas molduras de página, né? Nas páginas reais, né? E sempre que um processo fizer referência ao endereço virtual, o mecanismo de mapeamento vai localizar na tabela de página endereço da moldura de página, né? Isso quer dizer que temos na memória virtual, toda vez que o processo fizer acesso a qualquer posição de memória da memória virtual, será feito o mapeamento na memória real, tá? Sempre que for feito um acesso. Se a gente pensar numa operação tipo soma, A igual a B mais C, a gente vai ter a leitura da instrução, então a instrução será buscada na memória, vão ser buscados os operandos A, o operando B, vão ser carregados nos registradores, será realizada a soma e no final o resultado dessa soma será descarregado na memória. Então uma simples soma a gente está falando em no mínimo 4 acessos na memória. Buscar a instrução, buscar os dois operandos e gravar o resultado. Uma única instrução, 4 acessos na memória, 4 mapeamentos que serão necessários serem realizados em tempo real, em tempo de execução do processo. Bom, então a quantidade de mapeamento realizada é grande, é bastante extensa. Então, sempre que o processo fizer referência ao endereço virtual, vai precisar fazer o quê? O mecanismo de mapeamento localizará na tabela de página o endereço físico da moldura de página. Precisará fazer esse mapeamento. Com isso, quando utilizamos a paginação e falamos em endereço de memória, nós estamos falando em pelo menos 2 níveis de endereçamento, né? Então, esse aqui é um endereço, tá? Endereço de memória. Esse endereço ele é composto de 2 partes. A gente vai ter o número da página virtual e vai ter o deslocamento dentro da página virtual. Bom, então o número da página virtual vai servir para quê, né? Então, quando a gente pega um determinado endereço, por exemplo, 0F3X, outro X não, né? 0F3C4. Uma parte desse endereço, vamos supor, o lado esquerdo, está dizendo qual é o número da página virtual. Então, com esse endereço, a gente vai chegar, naquela página virtual, vai descobrir o seguinte: essa página virtual, vou olhar na tabela de páginas, na verdade, está aqui o endereço do frame, o endereço da página real, na verdade ele está nessa posição de memória, onde ele inicia. Beleza, esse aqui é um bloco com vários bytes. Qual o deslocamento dentro desse bloco? C4. Né? Então, com a primeira parte do endereço, eu descubro a região de memória onde aquilo está armazenado. Agora, dentro da região de memória, eu vou deslocar C4 bytes do início até a posição C4 para buscar ali aquela informação na posição C4. Tá? Então, nós temos no endereço o número da página virtual. Com isso, a gente descobre qual é o endereço real. E chegando no endereço real, no início do bloco, um deslocamento dentro do bloco, né? Então, o endereço com 2 campos. A tabela de páginas tem então um papel importantíssimo, porque ela é quem vai determinar a localização de memória onde aquele frame está carregado, né? Só que ela contém algumas outras informações além do endereço, né? Uma delas é o bit chamado bit presente ausente, que vai indicar se uma página está ou não na memória física. A gente viu que a gente tem a memória virtual, parte vai estar na memória RAM, parte vai estar em disco, né? Então esse bit presente ausente é que vai dizer a página está na memória RAM ou a página está na memória secundária, a página está em disco, né? Se estiver na memória principal, é só acessar.
Se tiver em disco, vai ter que fazer a carga em memória antes de ser utilizado, né? Então, sempre que o processo referencia um endereço virtual, o sistema operacional, né, o hardware, com apoio do hardware, vai verificar se a página está ou não na memória principal. Caso não esteja, o sistema operacional tem que transferir a página para a memória principal. A gente diz que nesse caso aconteceu uma falha de página, ou page fault, tá? Lembrando o seguinte, apesar do nome falha de página, é apenas a falha no acesso porque ela não está na memória. Isso não é um erro, isso é uma condição normal de acontecer, acontecer da página estar em disco. Aconteceu a falha porque não conseguiu acessar diretamente. Então, já que houve a falha, vai ter que pedir para o sistema operacional ou para o hardware fazer a carga dessa moldura, dessa página que está em disco, para uma página real, né? Então, lembrando, falha de página não é um erro. Falha de página é uma situação onde aquela porção de memória não está na memória RAM, ela está em disco. Então, ela vai ser resolvida com facilidade fazendo essa transferência do disco para a memória, né? Então, quando ocorre a falha de página, o sistema operacional seleciona a moldura de página para liberar e, se necessário, grava em disco. Bom, o que significa isso? Vamos supor que a memória RAM, né? Vou botar lá maior aqui do lado, a memória RAM está lotada. Todas as páginas estão carregadas. Mas eu preciso fazer a carga da página para que o processo possa continuar executando. Cabe ao sistema operacional fazer o que então? Bom, já que eu preciso liberar espaço, eu vou selecionar uma página qualquer. Selecionada essa página, eu descarrego essa página em disco para depois poder carregar a página que eu necessito no lugar dela, tá? Então, o sistema operacional salva o espaço e, por fim, o que ele faz? Carrega a página necessária no lugar da que acabou de ser liberada. Bom, então, à medida que o processo vai tendo as páginas carregadas, ele vai ficar espalhado pela memória, né? Então, vamos lá, aqui está a memória RAM. Carrega a primeira página do processo. Essa página é carregada em uma determinada posição. Vai carregar a segunda página, carrega na posição, aí carrega a terceira. Conforme a necessidade, ele vai sendo carregado onde tem espaço, né? Então, aqui nós temos 5 páginas de um processo que estão carregadas, né? O que está acontecendo com o processo? Ele fica espalhado por toda a memória, né? Sequer de forma contínua. Então, essa capacidade de utilização de memória virtual e o processo ficando espalhado por toda a memória, isso na verdade é um benefício. Ele é um benefício porque se eu preciso de repente carregar um outro processo numa determinada posição e eu só tenho livres essa posição de memória e essa posição de memória, vou botar mais um aqui, essa aqui, eu preciso carregar 3 páginas. Na situação de swapping, eu não poderia fazer a carga, porque eu não teria espaço suficiente para carregar todo o processo de forma contínua. Como na memória virtual não é necessário carregar continuamente, a gente faz o quê? Opa, deixa eu mudar a cor aqui. A gente carrega as páginas nos espaços disponíveis. Como não existe a necessidade de estar contínuo na memória, já que já vai estar contínuo na memória virtual, eu posso carregar em qualquer lugar com essa eficiência bem maior, que eu não preciso ficar fazendo manipulações entre memória e disco para abrir espaço. Bom, então já vimos aqui, né, que é muito necessário que seja feita o quê? A tradução de endereços virtuais em endereços físicos, tá? É necessário que isso seja feito. Como fazer essa tradução? Vamos lembrar o seguinte, essa tradução é feita a todo instante. A cada instrução que é executada são feitas traduções. Dependendo do nível, do tipo de instrução, podem ser feitas várias traduções para vários acessos à memória. Exemplo que a gente já viu da soma, tá? O que vai acontecer então, né? Essa tarefa de tradução de endereço é realizada pelo hardware, tá? Seria impossível o sistema operacional fazer isso de forma eficiente, chamar o software para ficar controlando esse tipo de tradução. Então, nas primeiras aulas a gente conversou que nos primeiros sistemas o software tinha que se adaptar totalmente ao hardware para fazer aquele hardware funcionar. E eu comentei com vocês em sala que atualmente não, atualmente o projeto do sistema operacional impacta na forma como o hardware é criado. Uma das demandas é justamente essa de memória virtual.
O software define como será a paginação e o microprocessador, né, a UCP, ele é construído de forma a apoiar esse tipo de mapeamento. Esse mapeamento precisa ser feito pelo hardware, né? Então, se a gente for falar aqui como é a paginação no Linux, como é a paginação no Windows, na verdade, essa paginação ela vai ser feita por quem? Pelo microprocessador. Vai ser controlada pelo sistema operacional, mas quem efetivamente vai realizar vai ser a UCP, né? Então, a forma de paginação do Windows, do Linux, os algoritmos de escolha, de seleção, de particionamento, onde vai entrar aqui e ali, né, todo esse mapeamento é escolhido pelo sistema operacional. Mas a implementação, efetivamente, a tradução do endereço, isso é questão do hardware, é questão do microprocessador. Então, é o hardware que vai definir como vai funcionar esse mapeamento, como vai funcionar essa tradução, né? Então, requisito do hardware. A gente na prática tem uma tendência, né? E que tendência é essa? A tendência é que a maioria das aplicações tende a fazer referência, né? Então tende a fazer referência a um número reduzido de páginas, tá? Se você pegar um determinado momento de execução, pegar uma faixa de tempo de execução relativamente curta para a gente, mas que para o microprocessador pode ser até um pouco extenso, tá? Somente uma pequena fração da tabela de páginas é realmente necessária. É um conceito que a gente chama de localidade. Um processo, durante a sua execução, se a gente pegar uma janela de tempo desse processo, naquela pequena janela de tempo ele está circulando sempre os mesmos locais, usando as mesmas variáveis e utilizando instruções que estão bastante próximas. Então, a quantidade de páginas que um processo necessita que esteja carregada num determinado tempo de sua execução, né, é uma parcela bastante pequena perto do tamanho do processo, né? Isso significa dizer que a tabela de páginas não precisa estar totalmente carregada no hardware. O hardware não precisa conhecer a tabela por completo. Basta conhecer aquela parte principal dela, aquela parte necessária para os mapeamentos que precisam ser feitos no momento, e ele vai conseguir fazer esse trabalho bem feito, né? Então foi introduzido um hardware especial para fazer esse mapeamento, né? Esse hardware é chamado de memória associativa, né, em português, ou em inglês Translation Look Aside Buffer, TLB, tá? Ele fica dentro do microprocessador, numa parte do microprocessador chamada Unidade de Gerenciamento de Memória, Memory Management Unit, né, ou MMU. Então vamos lá. Nós temos o microprocessador hardware, tá? Claro que aqui ele está bem maior do que ele é na realidade, vocês sabem o tamanho de um hardware. Esse hardware ele é todo setorizado, ele tem partes dentro dele. Uma das partes dele é conhecida como MMU, Unidade de Gerenciamento de Memória. É a parte do hardware que faz todo o controle do gerenciamento de memória junto com o sistema operacional. Dentro desse hardware existe uma tabela chamada TLB, né? É a Translation Look Aside Buffer. Essa tabela, esse TLB, é que será o responsável por fazer o mapeamento das páginas, página virtual para a página real, ou seja, a página virtual para os frames. Bom, então temos que, vamos desenhar aqui um processo agora, temos um determinado processo, esse processo vai entrar em execução. Como ele vai ser carregado na memória virtual, o que acontece? Na verdade, ele será carregado em várias páginas. Então, vamos dividir o processo em páginas, né? Por questões de desempenho, o processo ele não será totalmente carregado em memória para somente depois que esteja todo carregado ser executado, né? Então, o que a gente faz? Se para ele começar a executar precisamos que ele tenha 3 páginas carregadas, essas 3 páginas são carregadas. O restante não é carregado, tá? Então essas 3 páginas são carregadas, daqui a pouco tem um salto na execução do processo e outras páginas é que serão utilizadas. Então vão ser utilizadas 3 páginas seguintes. Aquelas primeiras já podem ser até esquecidas. Mais adiante, no tempo, ele vai estar usando outras páginas durante a sua execução. Então o processo ele não necessita estar totalmente carregado, ele não precisa ser totalmente carregado durante a inicialização do sistema. Ele vai ser carregado conforme o seu uso, né? Se para a sua execução foram utilizadas essas 9 páginas que foram marcadas, as outras páginas todas ficarem em branco, essa páginazinha, uma outra página, uma página final, não são necessárias, elas sequer serão carregadas.
né? Isso é um mecanismo conhecido como paginação por demanda. As páginas só são transferidas para a memória conforme a necessidade, né? Com isso é possível que partes do programa nunca sejam carregadas para a memória, né? Ou seja, ganho de desempenho, já que a gente não vai gastar processamento fazendo essas cargas desnecessariamente. Processamento não, né? Não chega a ser processamento. A gente não vai gastar tempo fazendo a transferência das páginas entre o disco e a memória RAM, né? E também vai ter economia de memória, já que a gente não vai estar carregando páginas desnecessariamente na memória RAM, a gente não vai estar consumindo memória à toa. Tá? Então, ganha desempenho e ganha economia de memória. Vamos falar então de tabela de páginas, né? A tabela de páginas, nós já vimos que ela vai mapear. Tá? Mapear. Cadê? Páginas virtuais em molduras de página. Ou seja, o objetivo dela é obter o endereço físico na memória. É buscar aquela posição de memória onde a informação tem que ser acessada. Tá? Bom, e qual o tamanho da tabela de páginas? O objetivo da memória virtual é fazer uma melhor utilização da memória, né? Então a gente precisa também tomar cuidado com coisas muito grandes de memória. Essa tabela de páginas ela pode ser muito grande. Se a gente imaginar, por exemplo, um sistema operacional de 32 bits, né? Então ele vai usar 32 bits para endereçamento, ele vai ter quantas posições de memória ele pode endereçar? 2 elevado a 32 vai dar aproximadamente, vai dar um pouco mais de 4 bilhões de entradas. Tá? Se a gente está falando em páginas de 4 KB, a gente vai dividir esses 4 bilhões por 4.096. Né? Vai dar mais de 1 milhão de entradas. Então a gente está falando de uma tabela com mais de 1 milhão de linhas. Isso é uma quantidade enorme, né? E que para fazer uma pesquisa nessa tabela pode ser um pouco lenta devido ao seu tamanho, né? E a gente tem que o mapeamento deve ser feito da forma mais rápida possível. Por que é que tem que ser muito rápido? Esse mapeamento é feito toda vez que for feita uma referência à memória, a todo momento. Então tem que ser um mapeamento rapidíssimo, já que as instruções precisam ser executadas de forma rápida por questões de desempenho, né? Então, por questões óbvias, já que são feitos vários mapeamentos, dependendo do tipo de instrução, para uma instrução, tem que ser feito de uma forma muito rápida. Uma forma de contornar esse problema do tamanho de páginas é utilizar o que chamamos de tabelas de páginas multinível. Então, em vez de ter um tabelão único para toda a memória, na verdade a gente tem uma tabela, essa tabela aponta para tabelas intermediárias. Tá? A gente vai fazendo busca tabela a tabela. Pode parecer que dá uma perda de desempenho isso aí, mas sendo feito pelo hardware a gente não vai ter perda nenhuma de desempenho e a gente vai ver adiante que isso aí leva a uma economia considerável de memória, né? Então, tabelas de página multinível que vão permitir essa diminuição do tamanho das páginas. Então, uma economia também de memória na utilização da tabela de páginas, né? Nesse esquema, então, a gente tem a tabela de página de primeiro nível, que é usada para fornecer o endereço a uma moldura que contém a tabela de página de segundo nível. Então, basicamente tem um esquema de endereçamento. A primeira parte do endereço joga para uma tabela de páginas. A tabela de páginas vai apontar para uma segunda tabela de páginas, aí vai ter um segundo endereço. Aí dentro dele que a gente vai ter o apontamento para a memória real. Tá? Mais adiante a gente vai ver um exemplo desse tipo de mapeamento. Mas lembrando que como será feito pelo hardware, será feito de forma instantânea e não vai ter perda de desempenho fazer 2 mapeamentos no lugar de um. Um exemplo, né? Vamos supor onde tem um sistema onde são dedicados para cada processo 12 megabytes, né? Sendo que esses 12 megabytes são divididos em 3 partes. 4 megabytes para código executável, 4 megabytes para dados e 4 megabytes para pilha. E vamos pegar aquela nossa tabela de páginas que tinha 1 milhão de entradas, né? Em vez de ter uma tabela de 1 milhão de entradas, a gente vai dividir o seguinte: uma tabela com 1000 entradas, tá? E outras 1000 tabelas, cada uma com 1000 entradas. Tá? Isso é equivalente a dizer o quê? Bom, então tem uma tabela com 1000
e 1000 tabelas de entradas. 1000 tabelas de entradas significam 1 milhão de entradas. Então, em termos práticos, eu tenho a mesma capacidade de endereçamento, já que eu possuo tabelas com entradas iguais a uma tabela única de 1 milhão de entradas. Bom, vamos pegar na tabela de primeiro nível a primeira entrada. A primeira entrada aponta para uma página onde está, por exemplo, o código executável. Então, executável. Né? Na segunda página, a tabela que cuida da área de dados. Né? E uma terceira entrada para a tabela que cuida da pilha. Né? Bom, se essa minha tabela tem 1024 entradas, a 0, 1 e 2 são utilizadas para apontar para as tabelas de segundo nível, uma para código executável, uma para dar uma para pilha. E o que acontece com as outras 1021 entradas, né, o restante toda a tabela? Não existe. Então significa que as outras partes, as outras tabelas não são utilizadas. Então a gente passa de um sistema onde a gente teria um tabelão com 1 milhão de entradas e agora tem que estar 4 tabelas com 1000 entradas. Então eu preciso de 4.000 entradas no lugar de 1 milhão de entradas. Então, conforme a gente já viu anteriormente, o endereço agora ele passa a ter 3 partes. Né? A primeira parte aponta para a tabela de páginas do primeiro nível, a segunda parte para a tabela de páginas do segundo nível, e a terceira parte para um deslocamento dentro da memória, dentro do frame, da memória da página virtual ou da página real. Percebendo aqui que o frame tem 12 bits de endereçamento, 2 elevado a 12, 4K. Então, para páginas de 4K, né? Lembra que a gente viu que a página virtual, o tamanho típico dela é 4KB? Então, para páginas de 4KB, o deslocamento é sempre de 12 bits. Então, um sistema operacional de 32 bits, ele reserva 12 bits para o deslocamento dentro da página de 4K, 10 bits para endereçamento dentro da tabela de segundo nível e 10 bits para endereçamento da tabela de primeiro nível. Com isso nós temos 1 milhão de entradas, sendo que cada uma dessas entradas podendo apontar para 4 KB. Está correto? Então, sistema operacional 32 bits. Então aqui está o slide dos comentários anteriores. Né? Então, para esse sistema de 32 bits, utilizando a tabela de página de 2 níveis, nós vamos ter 4 tabelas, tá? Cada tabela com 1000 entradas. Então, nós vamos ter um sistema, na verdade, com 4.000 entradas, no lugar de ter uma tabela com 1 milhão de entradas. 4.000 para 1 milhão é uma diferença significativa de tamanho, tá? Facilita a administração das tabelas e ocupa bem menos espaço em memória. E também dentro do processador, né? Que nós já vimos que essa tradução será feita pelo processador. Então, essa tabela precisa estar carregada dentro da UCP. Então, aqui um exemplo de funcionamento de uma tabela de páginas de 2 níveis. Lembrando que o endereço tem uma tabela de páginas de primeiro nível, a segunda parte do endereço, tabela de páginas de segundo nível e depois um deslocamento. Né? Então, a gente tem a tabela de páginas do primeiro nível, um valor N1. Então, o valor N1, a gente vai deslocar N1, vai encontrar a entrada que vai apontar para o endereço da tabela de páginas de segundo nível. Então, a gente chega na tabela de páginas de segundo nível, ela também vão ter várias páginas, a gente vai usar N2. Então, N2 deslocado, a gente encontra quem? Né? O endereço base de memória, o endereço da página. Né? Então, aqui é uma página, né? E aí entra o terceiro nível de endereçamento, que é o deslocamento. Então, parte inicial da página, um deslocamento que é feito, obtemos assim o endereço físico de memória, né? Que vai poder ser acessado. Tá? É um esquema onde podemos ver aqui pela esquerda da figura, por exemplo, a tabela de página de primeiro nível aponta para uma determinada tabela, que o primeiro valor de entrada dela é 100, então a posição 100 de memória, página 100. Já a segunda, a última posição dela, embora seja anterior da primeira tabela, aponta para a página 500. Então a gente vê que o processo fica completamente espalhado pela memória RAM. Tá? E a utilização de tabela de páginas de 2 níveis vai trazer uma economia muito grande de memória
possibilitando uma utilização mais racional de nosso hardware. O formato de entrada na tabela de páginas vai variar de sistema para sistema, mas em geral ele costuma ter as seguintes informações, né? A primeira delas, a mais óbvia, é o número da moldura de página, que é para onde ele deve apontar. É a função principal da tabela de páginas. Mas existem algumas outras informações que são importantes também para o sistema. Uma delas é, por exemplo, o bit presente e ausente. Esse bit presente e ausente vai informar se aquela moldura, se aquela página está presente numa moldura, ou seja, se a página está carregada na memória real ou se ela está em disco. Se ela está na memória real, é utilizar. Se ela estiver em disco, ela precisa ser carregada na memória real. Tem também algumas informações de proteção, né? Está falando de memória, então o que pode ser feito com essa moldura, né? O dono dela, se ela é somente leitura, por exemplo, o código executável é somente leitura, né? Ou se ela, por exemplo, a área de dados é leitura e gravação, né? Então, com umas informações extras. O bit modificada, ele vai ser importante para alguns algoritmos que nós vamos ver, tá? Mas esse bit ele informa se a página foi ou não modificada em memória, tá? Algumas ações vão ser tomadas se esse bit estiver marcado ou não. A mais óbvia é, se essa página está carregada na memória RAM e ela precisa sair da memória RAM por alguma razão qualquer, se aquela página que está na memória RAM foi modificada desde a última vez que ela foi carregada, ela tem que ser gravada em disco, né? Então ela veio do disco para a memória RAM, ela chegou na memória RAM, ela foi modificada, esse bit é marcado. Quando ela sair da memória RAM, essa informação que foi modificada nela tem que ser gravada em disco. Já se ela não foi modificada desde a última vez que ela foi carregada, não faz sentido gravar em disco, porque a informação que está em disco é a mesma da informação que está na memória, né? Então o bit é importante porque ele vai impactar bastante no desempenho do sistema. Então somente aquelas páginas que foram modificadas é que tem que ser atualizadas em disco. Se uma página foi carregada em memória RAM e não foi modificada, simplesmente pode ser descartada, né? Ganha um passo para não precisar acessar o disco. Outro bit importante é o bit referenciada. Esse bit referenciado vai dizer se a página foi lida desde a última vez que foi feita uma mensuração. Tá? A gente vai ver mais para frente, ele vai ser usado por algoritmo de escolha de página para fazer a substituição. Mas basicamente, sempre que uma página é acessada, seja para leitura ou para gravação, esse bit é marcado. Então o sistema operacional vai estar utilizando esse bit para medir a quantidade de acessos que uma página está tendo, no momento de ter que escolher uma página para ser colocada em disco, né? Ou para ser tirada da memória RAM. E por fim, desabilitar cache, né? Desabilitar cache é o seguinte, existem alguns sistemas que trabalham com a chamada entrada e saída mapeada em memória RAM, né? Então, a gente precisa acessar uma porta de hardware, por exemplo, a porta do HD. Se esse sistema, esse acesso ao hardware estiver mapeado como se fosse memória RAM, tá? Que alguns sistemas fazem isso, e se houver uso de cache, fazer cache significa o seguinte, conforme a informação for gravada na memória, ela só vai efetivar essa gravação em disco quando for propício para ela. Ele pode retardar essa gravação. Isso pode impactar no funcionamento de algum tipo de hardware, né? Então, se aquela posição de memória, se aquele frame representa uma posição onde ali existe um dispositivo de hardware que tem que receber imediatamente a informação, não será feito cache para essa página. Toda a escrita na página será efetivada diretamente no sistema, né? Então, isso é para aqueles sistemas que têm entrada e saída mapeada em memória RAM. Bom, então cada vez que uma instrução é buscada, ou então dados de uma instrução também são buscados, a gente já viu que é necessário acesso extra à memória. Então é necessário um mapeamento extra, né? A gente tem um fato, tá? Fato estudado e conhecido. A maioria dos processos tende a fazer um grande número de referências a um pequeno número de páginas. É o conceito que a gente chama de localidade, que eu já falei para vocês. Um determinado processo, se a gente for ver um tempo curto de execução dele, ele normalmente está concentrado em utilizar variáveis e instruções de uma pequena região, né? Ou seja, poucas páginas, né? Então surge a ideia de quê? De equipar o hardware dos computadores com um dispositivo para fazer
esse mapeamento direto pelo hardware, né? Foi o que a gente já conversou, são os Translation do Cache Buffer ou memória associativa, que fica dentro do hardware, na unidade de gerenciamento de memória. Então, quando o processo ele está em execução, o sistema operacional descarrega a sua tabela de páginas relativa a esse processo dentro do TLB. E o próprio microprocessador vai gerenciar tudo, vai tomar conta de tudo, fazendo todo o cálculo das posições de páginas diretamente pelo hardware. Então, de forma instantânea, com um desempenho bastante superior àquele que fosse feito pelo software. Então, os processos vão passar seus endereços virtuais para a unidade de gerenciamento de memória, para a MMU, que vai verificar se a página solicitada está na sua tabela, no TLB. Né? Lembrando que o TLB é a entrada, né, Desculpa, o TLB é a tabela que vai fazer esse mapeamento. Né? Bom, se tiver tudo certinho, se não violar a proteção, tá? A memória, a posição de memória da página vai ser obtida diretamente do TLB. Então, beleza? É tudo feito pelo hardware, tudo feito instantaneamente, tudo funcionou bem. Agora, e se não tiver dentro do TLB? E o sistema operacional não preencheu o TLB com as informações para esse mapeamento? Aí disse que aconteceu uma falha de TLB. Né? Tal qual a falha de página, na verdade é só uma falha de acesso, não significa um erro. Mas essa falha significa que alguma providência vai ter que ser tomada para correção. Né? Bom, então quando não está no TLB, o que vai acontecer? A OCP vai ter que expulsar uma das entradas e substituir por essa que acabou de ser pesquisada. Então o sistema operacional vai ter que passar essa informação para a OCP. Né? Para algumas UCPs, esse gerenciamento e o tratamento de falhas é feito inteiramente pelo hardware da MMU. Ele escolhe a página que vai sair, né, e para colocar outra no lugar. Agora, para outras UCPs, tá, quando houver uma falha de TLB, ele simplesmente informa o sistema operacional que teve essa falha e o sistema operacional tem que se encarregar de fazer a correção, de fazer a carga dentro da UCP de todas as informações, também escolhendo qual vai ser a entrada que vai ser expurgada para dar vez a outra. Tá? O ganho principal de fazer isso por software é que a MMU fica mais simples, né? Fica com hardware mais simples. Ter um hardware mais simples significa que sobra mais espaço dentro dela para outras coisas, principalmente para cache, por exemplo, e ainda permite ao sistema operacional eventualmente modificar a política de troca de páginas para uma política mais moderna, mais versátil. Tá? Então, que o sistema operacional possa ajudar em alguma coisa é bem-vindo e traz benefícios. Outra questão que é importante, que a paginação permite, e também vai levar uma grande economia de memória, é o compartilhamento de páginas. Esse compartilhamento de páginas também permite fazer o compartilhamento de informações. Vamos imaginar, por exemplo, que a gente tem um determinado processo, um determinado programa que vai ser carregado em memória para entrar em execução. Esse programa tem o seu tamanho, ele é grandinho. Então, vamos desenhar aqui a nossa memória virtual. Né? Esse processo ele é carregado em determinada posição. Vamos pegar aqui a primeira parte desse processo seja o código executável. Né? Esse código executável desse processo, ele vai estar mapeado na memória RAM. Então, aqui tem 3 páginas de código executável. As 3 páginas estão aqui. Então, o mapeamento das 3 páginas de código executável. Tá? E outras informações. De repente é colocado em execução uma outra instância desse mesmo programa. Né? Então, por exemplo, um navegador, a gente abre outra instância dele, ou um editor de textos, né? Seja o que for. Como a gente abre uma outra instância, é um novo processo. Cada processo a gente viu que tem seu espaço de endereçamento, tudo mais. Agora, o código executável não muda. O código executável dos dois é exatamente o mesmo, já que eles são oriundos do mesmo programa. Né? O que o sistema operacional pode fazer? Então, a primeira parte aqui, então as 3 páginas, mapeia nas mesmas páginas reais. Né? Então, as páginas virtuais do código executável de processo oriundo do mesmo programa, elas podem ser mapeadas nas mesmas páginas reais. Né? Então, isso dá um novo ganho de economia, economia de memória, já que eu não vou precisar ficar carregando em duplicidade na memória RAM essas informações, e também de desempenho. Né? Faz com que o processo seja carregado mais rapidamente, já que ele pode aproveitar muita coisa
de um processo semelhante que está em memória, né? Isso só é possível fazer quando se utiliza o chamado código reentrante, né? Código reentrante é quando o processo não tem autorização para mudar seu próprio código executável. Aí não pode se modificar em memória, pelo menos não a parte do código executável, né? Isso acontece com a maioria dos sistemas operacionais que trabalham com código reentrante. A posição de memória onde o código executável é carregado, até por questões de segurança, não pode ser alterada, tá? Outra questão importante é do working set, ou conjunto funcional, né? O que vai acontecer com um determinado processo? Esse processo, quando ele está em execução, a gente já viu que ele vai ter várias páginas. E o que é o working set? O working set é aquele conjunto de páginas que o processo necessita que esteja em memória para ser executado. Então, por exemplo, o working set podem ser 4 páginas marcadas em amarelo, tá? O processo está continuamente acessando essas 4 páginas, né? Sejam ela código, dado, pilha, seja o que for, ele necessita acessar essas páginas. Se essas páginas estiverem carregadas em memória durante a execução do processo, nesse tempo, não vai ser necessário nenhum acesso externo, nenhum acesso a disco, tá? Isso vai trazer um ganho de desempenho bastante grande ao sistema, tá? Agora, vamos supor que esse processo necessite de mais páginas, necessite uma quantidade muito grande de páginas. O que vai acontecer? Ele vai ocupar muito espaço na memória e conforme outro processo vai executar depois dele, depois que ele sair do estado executando, ele vai precisar liberar alguns espaços de suas páginas, tá? Para liberar espaço para que outro processo possa executar. Mais adiante, quando ele voltar à execução, essas páginas terão que ser carregadas, né? Então, a determinação do conjunto funcional, que é esse conjunto de páginas que um processo necessita para a sua execução, é uma questão bastante importante do funcionamento do sistema operacional, porque isso vai impactar muito no desempenho do sistema. Então, temos aqui, né? Sempre que ocorre uma falha de página, é exigido do sistema operacional pelo menos uma operação de entrada e saída. Pelo menos uma, né? Que seria o quê? A carga dessa página em memória. Lembrando que se ele entrar no lugar de uma outra página que já foi modificada, essa outra página tem que ser gravada. Então, nesse caso, seriam necessárias 2 operações de entrada e saída. Gravar a página anterior, depois carregar a página nova. Então, de forma a evitar uma troca excessiva entre memória RAM e disco, o sistema operacional tem que se preocupar em manter em memória o quê? Um certo número de páginas, né, para reduzir ao máximo a taxa de paginação dos processos. Ou seja, tem que evitar ao máximo essa troca intensa de informações entre memória RAM e disco, já que isso vai acarretar numa perda muito grande de desempenho. E basta um processo estar fazendo paginação intensa que o disco vai ser muito utilizado, que vai prejudicar o desempenho de todos os demais processos, né? Então, os demais processos também podem sofrer com a paginação excessiva de um. Então, basta um ter problema, que pesa para todos os processos do sistema. Então, algo que já é comum para todos que trabalham, né, na computação é que, quando um processo começa a ser executado, percebe-se uma elevada taxa de falha de páginas, né? Ou seja, se dá 2 cliques em cima do processo, o que acontece? O disco fica aceso direto, né? O que está acontecendo? Estão sendo carregadas as páginas iniciais desse processo, né? Então, esse processo está começando a executar, está solicitando carga em memória de algumas páginas, essas páginas são carregadas, levando a uma taxa de paginação elevada, ao acesso intenso ao disco. Com o tempo isso se estabiliza, né? O processo acaba de ser carregado e graças ao conceito que a gente chama de localidade, né? Referência localizada, que diz que o processo ele tem a tendência a permanecer executando próximo ao ponto, essa paginação acaba diminuindo bastante. Então o acesso ao disco fica menos intenso e praticamente cessa, né? Então o processo ele tem a tendência de concentrar suas referências ao mesmo conjunto de páginas durante um período de tempo, né? Claro que um período de tempo longo, esse processo ele vai solicitar carga de outras páginas, mas um período de tempo curto, um processo tem essa tendência de localidade e não tem a tendência de solicitar muitas cargas de páginas em memória, né? Agora, o que acontece se a memória for muito pequena, né? Se a memória for muito pequena, não vai ter como armazenar o working set de todos os processos em execução,
né? Então a gente começa a ter uma elevada taxa de paginação, né? A gente chama de thrashing, né? Trash, em inglês, é lixo. Tá? Não existe uma tradução para thrashing. Thrashing seria fazendo lixo, né? Mais ou menos isso. Tá? Isso compromete bastante o desempenho. Acho que todos já devem ter visto uma situação de thrashing, né? Situação de thrashing é quando a gente tem muita coisa carregada, tem pouca memória para isso. O que acontece? Paginação intensa. Então, já devem ter percebido, às vezes, o computador está muito lento. Você olha para o LED do HD do computador, o LED está aceso direto, fazendo uma série de acessos ao disco, né? O que é isso? Isso é o thrashing, isso é a troca de páginas intensa. O que está acontecendo ali é que não tem memória para manter tudo aquilo que necessita na memória RAM dos processos. Então, conforme os processos vão intercalando, né, de pronto para executando, executando para pronto, de pronto para executando, vai haver a troca de páginas e, como o acesso ao disco ele é muito mais lento que o acesso à memória RAM, o desempenho como um todo do sistema vai cair, né, já que vai estar o gargalo todo no disco, vai estar o gargalo todo em I/O. Então vamos a um processo que nós temos na memória virtual, a um problema, melhor dizendo, que é o que? É decidir quais páginas remover, né? Então a memória RAM, a memória real, está cheia e é necessário carregar uma nova página. Qual página nós vamos remover? Qual página vai sair para dar lugar à nova página que tem que entrar? Qualquer que seja a estratégia adotada para a realocação de página, a gente deve considerar o seguinte: a página foi ou não modificada, tá? A gente tem que levar em consideração se a página foi ou não modificada antes de tirá-la para dar lugar a outra, né? Se a página não foi modificada desde que foi carregada a última vez, significa que a informação do disco está atual. Então não precisa gravar nada. É só simplesmente descartar essa página e carregar outra por cima dela. Já se a página ela foi modificada desde a última carga, significa que a informação que está no disco não é a mesma informação da página, tá? Não sendo a mesma informação da página, a gente precisa gravar essa informação em disco, né? Como o sistema consegue saber isso? Na entrada de página, da tabela de página, tem um bit, que a gente já comentou, que é o bit modificada. O que o bit modificada faz? Ele diz se a página foi modificada desde a última carga, né? Então, sempre que uma página é alterada, o valor do bit modificado é marcado como 1. Logo, se for necessário se desfazer dessa página, a gente já sabe se essa página tem ou não que ser gravada em disco. Isso vai ser um ponto importante para a escolha da página a ser descartada. Bom, e qual é a página que a gente deve descartar para colocar uma no lugar dela? Bom, a resposta é até um pouco óbvia, né? A página que tem que ser descartada é aquela que não vai ser utilizada no futuro próximo, né? Então tem que escolher uma página que não será acessada proximamente, ou nunca mais, ou só bem para frente. O problema é que o sistema operacional não tem um hardware de bola de cristal. Ele não tem como adivinhar se uma página será ou não acessada mais para frente, né? Como ele não tem como adivinhar isso sobre essa página, algumas estratégias foram adotadas, né? Algumas não levando em conta essa possibilidade e outras levando histórico para tentar adivinhar a probabilidade dessa página vir ou não a ser acessada no futuro, né? A primeira estratégia que a gente vai comentar aqui é a mais simples de todas, a estratégia aleatória. Seria o quê? Sortear uma página qualquer para ser tirada, tá? Ou seja, ela não utiliza critério nenhum de seleção, pega qualquer uma. Todas as páginas têm a mesma chance de ser solicitada, né? Tem a grande vantagem de consumir poucos recursos, então a decisão é muito rápida, tá? Para bom desempenho, tá? Mas raramente é utilizada, na verdade não é utilizada por quê? Sua baixa eficiência, né? Existem outras estratégias que tentam adivinhar e com uma taxa muito boa de acerto. Então, normalmente essas estratégias vão ter preferência, é o que os sistemas operacionais vão utilizar. Uma outra estratégia conhecida é NRU, Not Recently Used, né? Nela são utilizadas 2 bits. Primeiro, o bit referenciada, né? O bit referenciada vai dizer se a página foi ou não acessada, tá? E também o bit modificada, que vai dizer se a página que está em memória foi ou não modificada em relação ao disco, né? Esses bits eles são marcados pelo hardware e desmarcados pelo sistema operacional. Então o hardware vai e marca eles. Sempre que uma página, por exemplo, for referenciada ou for modificada, ele vai lá e marca. E o sistema operacional pode controlar isso desmarcando
quando for necessário, né? Bom, então periodicamente o bit R é desmarcado, aquele bit que marca se a página foi referenciada ou não. Se o sistema operacional vai lá e desmarca ele, e ele permanece desmarcado, isso quer dizer que essa página não está sendo acessada, né? Por outro lado, se o sistema operacional vai e desmarca esse bit, daqui a pouco olha esse bit está marcado, significa que essa página está sendo acessada. Bom, e como o sistema operacional vai tentar adivinhar qual é a página que não será utilizada no futuro? Bom, como existe a tendência da localidade, a gente viu lá da referência localizada, que um processo costuma permear sempre as mesmas páginas, se um processo recentemente não acessou ou acessou muito pouco uma determinada página, significa que, estatisticamente, num futuro próximo, a chance dele vir acessar essa página novamente é muito baixa. Então, o sistema operacional vai periodicamente desmarcando o bit R e, quando for necessário tirar alguma página, ele vai olhar a página que não foi referenciada. Quanto mais tempo a página está sem ser referenciada, menor a probabilidade dela voltar a ser acessada, né? Então, periodicamente o bit R é desmarcado, né, para determinar quais foram acessadas ou não, né, e acontece de repente uma falha de página, né? Então, ocorre uma falha de página. O que é falha de página? Uma página que foi solicitada não está na memória RAM e precisa carregar e não tem espaço. Uma página precisa sair para dar a vez. Bom, então são separados em 4 classes, né? A classe 0 é classe 1 de respeito ao quê? As páginas que não foram referenciadas. Aquelas páginas que não foram referenciadas significa que elas têm probabilidade muito alta de não serem mais utilizadas, né? E nas classes 2 e 3, aquelas páginas foram referenciadas recentemente, né? Então a página que foi referenciada recentemente tem grande chance de ser acessada novamente, então vai para uma classe mais alta, né? Sempre que ocorre uma falha de página, o que o sistema operacional vai fazer? Primeiro ele tenta liberar a página da classe 0. Se não tiver página nenhuma na classe 0, passa para a classe 1, depois para a classe 2, depois para a classe 3, no último caso, tá? Então, a classe 0 é o quê? Classe 0 e 1, são aquelas páginas que não foram referenciadas. Então, qualquer página, seja da classe 0, seja da classe 1, essa página pode sair porque no futuro não será utilizada. Isso levando em conta o bit referenciada, tá? Mas tem também o bit modificada, né? O que é melhor? Descartar uma página que foi modificada ou que não foi modificada, né? O melhor é descartar uma que não foi modificada. Uma página modificada ela tem que ser gravada em disco. A que não foi modificada não precisa ser gravada em disco. Então é mais rápido descartar uma página não modificada. Então a classe 0 é aquela que não foi referenciada nem modificada. Se não tiver nenhum desse tipo, ele vai pegar as que não são mais referenciadas, mas que foram modificadas. No primeiro caso, só descarta. No segundo caso, tem que gravar em disco. Se não tiver nenhuma das duas, ele vai partir para aquela que foi referenciada, mas que não foi modificada, já que não precisa gravar em disco. E o pior caso é quando todas as páginas foram referenciadas e modificadas. Aí vai pegar qualquer uma delas para jogar para o disco, né? Então, relembrando, ele remove a página da classe não vazia com numeração mais baixa. Então, primeiro classe 0, depois classe 1, depois classe 2 e, por fim, classe 3. Um outro algoritmo mais simples é o algoritmo FIFO, né? First in, first out, ou seja, o primeiro a chegar é o primeiro a sair. Então, ele implementa simplesmente uma fila e as páginas vão sendo carregadas, vão ficar nessa fila. A página que está há mais tempo na fila, ou seja, que está carregada há mais tempo, é que vai ser descartada. Não interessa se está em uso ou não, né? É um algoritmo extremamente simples, né? A implementação é bastante simples. É necessário só uma fila, então a decisão é muito rápida, né? O grande benefício dele é o seu tempo de resposta é bastante baixo, né? O problema dele é que uma página que está sendo muito acessada pode ser descartada simplesmente porque está há bastante tempo na memória, né? Então foi criado um outro algoritmo, que é chamado algoritmo de segunda chance, que ele é bastante semelhante ao FIFO, com uma pequena modificação, né? Para não jogar fora uma página muito utilizada, o que acontece? O bit referenciado da página ele é verificado antes. Então, olha seu primeiro, pega seu primeiro da fila, que seria aquela página que queria sair, né? E olha-se quem? O bit referenciado dela. Se o bit referenciado estiver marcada, significa o quê? Significa que essa página foi acessada recentemente. Então, o que o algoritmo faz? Ele
começa a procurar por outras páginas que sejam na fila, sejam antigas, que estão lá para frente da fila, mas que não foram acessadas recentemente. Encontrando a primeira que não foi acessada recentemente, essa página sai e dá a vez a outra. Tá? Se acontecer de varrer a fila inteira e todo mundo for utilizado, aí vai sair realmente o primeiro da fila. Né? Então é a segunda chance, por quê? Ele é primeiro selecionado para sair. Se ele está sendo acessado recentemente, é dado uma segunda chance a ele, procura-se uma página que não está tendo acesso recente. Tá? Um algoritmo melhor é o LFU, Least Frequently Used. Nele a ideia é a seguinte, a página menos referenciada vai ser aquela escolhida para ser substituída. Então não é simplesmente um bit que diz que ela foi acessada recentemente ou não. É feita uma contagem de acessos à página e aquela página que tem menos acesso é que vai ser retirada. Né? Tem alguns probleminhas, né? Vamos ver quais são. Então, primeiro funcionamento. É mantido um contador do número de referências feita à página. Então, todas as páginas têm esse contador para saber quantas vezes foram acessadas. Né? Com isso, ele mantém na memória as páginas que são bastante usadas. Né? Quais são os problemas? Aquelas páginas que entraram recentemente, né? As páginas que entraram mais recentemente no Working Set, né? Ou seja, aquelas páginas que estão começando a ser muito acessadas, vão ser que vai estar com menor contador. Né? Então, páginas muito novas, como elas praticamente não foram acessadas ainda, que acabaram de entrar no sistema, elas têm a tendência de ser a página selecionada para sair. Então, é um problema grave do algoritmo. Né? Outro problema é que essa lista tem que ser ordenada pelo uso e que deve ser alterada a cada acesso à memória. Então, toda vez que for feito um acesso à memória, vai ter que ordenar essa lista. Né? Isso é um complicador muito grande, já que esse mapeamento é realizado bilhões de vezes por segundo. Tá? Então, não tem como ficar ordenando entradas de tabelas. Tá? Mas a ideia dele em si é boa. Então, surge um outro algoritmo que é parecido com ele, mas é o algoritmo LRU, Least Recently Used. Nele, as páginas que foram intensamente utilizadas nas últimas instruções, então ele se concentra nas últimas instruções, não em toda a vida da página, né? Provavelmente são aquelas que vão ser mais utilizadas nas instruções seguintes. Então a ideia dele é não olhar todos os acessos, mas olhar os acessos recentes à página. Né? Então a estratégia é o quê? Seleciona a página que está há mais tempo sem ser referenciada para ser substituída. Né? Então, não interessa quantos acessos essa página teve no passado. O importante é a tendência atual. Recentemente, qual é que está mais tempo sem ser acessada? É a ideia do algoritmo. Né? Também tem o problema que é preciso manter uma lista ordenada por uso, que tem que ser alterada a cada acesso à memória, né? Que é um complicador bastante grande. Isso dificulta a sua utilização, já que gera um overhead muito grande no sistema. Bom, por fim, tem um algoritmo que é a simulação da LRU em software. Tá? Então a ideia da LRU é boa, tá? O problema é que as máquinas não têm o hardware necessário. Bom, se tivesse esse hardware necessário, que tivesse a capacidade de medir cada página com precisão, seria o mundo ideal. Mas como não tem essa capacidade de medir com precisão, a gente faz uma estimativa de medição. Essa estimativa normalmente chega muito perto da realidade, tá? Dando resultados excelentes. Então, a simulação da LRU em software normalmente é a solução adotada pelos sistemas operacionais. Então, como é que funciona? Cada página tem um contador de software associado. Tá? Então, a entrada da página vai ter esse contador que vai estar contando os acessos. Bom, o contador é iniciado com 0. Então, de início tem valor 0. Periodicamente há uma interrupção do relógio. Sempre que houver interrupção de relógio, o sistema operacional varre rapidamente todas as páginas. E quem é verificado? O bit referenciada, para saber se a página foi acessada recentemente. Bom, esse bit referenciado é somado ao contador e é zerado. Então, periodicamente, o que ele faz? Soma os acessos e zera os bits. Soma os acessos e zera os bits. Assim, aquelas páginas que estão sendo muito acessadas recentemente vão incrementar de uma forma muito rápida o contador, subindo o valor de sua contagem e guardando aí então a informação que está sendo muito acessada. Né?
Bom, se a gente está só somando, a gente corre o risco de ter aquelas páginas que foram muito acessadas no passado ter um valor bastante alto no contador. Bom, então o que é que se faz na prática? Aqui está o contador que tem uma determinada marcação. Está lá 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, por exemplo. Cada vez que acontece interrupção de relógio, o que faz? O último bit é descartado e o anterior é copiado, então todo mundo sofre um deslocamento para a direita. Né? E o valor do contador é inserido à esquerda. Tá? Esse é um algoritmo conhecido como algoritmo da idade. Assim, aquelas páginas que foram acessadas recentemente, ela tem uma contagem, uma entrada muito grande, já que entra com o bit mais significativo, ao passo que as páginas que não vão sendo acessadas, o que vai acontecendo? Vão recebendo o bit zero à esquerda, então efetivamente acontece que o valor do seu contador vai decrementando também de uma forma bastante rápida. Né? Então, um algoritmo conhecido como algoritmo da idade, que ele estima muito bem qual página está sendo mais acessada recentemente. Nesse algoritmo, sempre que ocorre uma falha de página, a página que tem um menor valor de contador é removida. A remoção não interessa nesse momento se ela foi modificada ou não, né? Para efeito de escolher. Obviamente, se tiverem duas páginas com o mesmo contador, vai ser descartada aquela que não foi modificada. Agora, se a menor página com o menor contador é que foi modificada, ela será descartada de qualquer maneira. A diferença é que ela, antes de ser descartada, vai ser gravada em disco. O que a gente viu aqui nesse vídeo foi a utilização da paginação. Né? Então, um rápido resumo, o que vem a ser a paginação? A gente tem a memória virtual dividida em uma série de páginas, daí o nome paginação. Então aqui é a memória virtual e a gente tem a memória real. Parte das páginas da memória virtual estão carregadas na memória real e partes delas estão na memória secundária, estão no disco. Né? Então, parte está na memória real, parte está em disco. Uma técnica bastante utilizada não, é praticamente já a técnica utilizada pelos sistemas operacionais, né? Excelente técnica que traz um desempenho muito bom, uma melhor utilização da memória, tá? Mas existe ainda uma segunda técnica, que é a técnica de segmentação. Tá? Então, a técnica de segmentação nós vamos estudar na próxima aula. É uma técnica um pouco diferente, que também visa trabalhar com memória virtual. São duas técnicas diferentes, e o que os sistemas operacionais modernos possuem é uma mistura dessas duas técnicas. Os sistemas operacionais trabalham ao mesmo tempo com segmentação e paginação. Tá? Então acabamos de ver a paginação, na próxima aula vamos ver a segmentação, e no final da próxima aula vamos juntar tudo para ter a segmentação com paginação. Então, até lá!